Eu quero trazer uma palavra para vocês num lugar diferente. Estou aqui em Serra Negra e a palavra que eu quero trazer para vocês está no capítulo 21, versículo 15, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Por que eu quero compartilhar com vocês essa palavra nesse texto? Porque a Bíblia diz que Pedro, aqui nesse contexto, ele já havia desistido de Jesus. Pedro, ele foi o homem que por 3 anos andou com Jesus, ele viu os milagres, ele conheceu tudo que Jesus fazia. No entanto, ele havia desistido de Jesus porque ele tinha traído Jesus. Ele estava decepcionado com tudo aquilo que tinha acontecido. E não são poucas as pessoas que nos dias de hoje também estão aí desistindo, da caminhada cristã, desistindo de Deus, desistindo da palavra de Deus, desistindo do seu ministério. E Pedro estava assim. Pedro havia voltado a pescar, Pedro já não estava mais inserido na obra, o mestre havia morrido, a esperança tinha perdido e tudo para ele tinha acabado, tinha terminado. Só que o interessante dessa história é que Pedro desistiu de Jesus e Jesus não desistiu de Pedro. Pedro foi atrás daquilo que ele achava que no momento agora era importante para ele. E Jesus foi atrás daquilo que era o mais importante, que era a vida de Pedro. Jesus, ele é especialista em recuperar aqueles que estão perdidos, desistidos, desassistidos, entristecidos. Interessante que Lucas, no capítulo 5, a Bíblia fala que o cenário é muito parecido com Lucas 21, com João 21. Só que a grande diferença é que em Lucas 5 estava o mesmo grupo de discípulos, estava também o mesmo mar, a mesma praia, a mesma barca, quando acontece aquele cenário. Só que Lucas 5 foi a primeira vez que Pedro vê Jesus. E Lucas 21 foi a última vez que Pedro vê Jesus, porque logo depois dali ele volta para o Pai e deixa essa missão: apacenta as minhas ovelhas. Então a grande característica aqui é que havia também, tanto em Lucas 5 quanto em João 21, o fracasso da pescaria. E mais uma vez, quando Jesus chega na vida deles, aquela pesca acontece novamente, aquele milagre acontece. Na tua vida também, queridos. Se você desistiu, está aí tentando outras coisas que você um dia teve com Deus e hoje está sem, se você volta a esse contexto de Jesus estar na tua vida, Ele vai recuperar não apenas a tua autoestima, mas a colheita, o sucesso da abundância, da multiplicação, mas principalmente o que restaurou ali na vida de Pedro naquele dia foi realmente aquele amor que Pedro foi resgatado novamente pelo poder de Deus. A grande diferença ali entre Lucas e João é que Lucas foi o começo, João parecia o final. Só que Deus, através de Jesus Cristo, chega naquele local e prepara tudo, prepara a fogueira, prepara o peixe, prepara a comida, prepara aquele cenário, porque Pedro estava ali como um líder doente e Deus queria, através de Jesus Cristo, trazer a cura para aquele homem. E eu fico olhando aqui essa multidão hoje, nessa cidade. Quantas pessoas talvez estão também se sentindo assim? Desistiram, estão tristes, estão se sentindo fracassadas por alguma coisa, desviaram por algum motivo, decepcionou com algum líder. E quando um líder, ele desiste, quando uma pessoa desiste, ele consegue envolver outras pessoas juntos. Pedro havia voltado a pescar na sua desistência e levou consigo alguns dos seus discípulos. Mas Jesus ali, ele estava novamente atrás para restaurar, para restabelecer aqueles contatos. E eu tenho certeza que hoje, você que está ouvindo essa palavra, talvez você já tinha até desistido de alguns projetos, de alguns sonhos com jovens, com casais, com igreja, com a palavra, com a fé. E hoje a palavra que o Senhor traz para você: você me ama? Então faça aquilo que é para você fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Mesmo que você tenha traído, caído, mesmo que você tenha estado
em pecado, em alguma circunstância dessa forma, não desista, porque Jesus não vai desistir de você. Ele vai até onde você está para recuperar você. Quando aqueles discípulos passaram aquela noite sem nada pescar, a Bíblia diz que Pedro estava no barco. Quando ele ouve os discípulos falando, olha, Jesus está ali na praia, ele estava no barco sem a sua túnica, a Bíblia diz. E ele imediatamente põe novamente a sua roupa e pula na água. Engraçado, quando nós vamos entrar na água, o que a gente faz? A gente tira a roupa. Pedro, ele pôs a roupa. Esse sentimento de pôr a roupa era o sentimento o mesmo que Adão teve quando ele percebeu que estava nu. O mesmo sentimento que Adão teve quando ele percebeu que havia decepcionado, traído a presença de Deus. Então ele ali se recupera, então ele ali sente que está nu, ele põe aquela roupa, e foi o mesmo sentimento que Pedro teve. Ele pôs a roupa, pulou na água e chegou até a praia. E aquele momento, naquela praia, já tinha uma fogueira preparada para aquecer aquele homem. Que interessante isso aqui. Se você teve que pular em algum momento da sua vida nas águas, profundas, se sentiu distante ou frio, eu quero te dizer que Jesus já preparou para você aquela fogueira que você precisa para te aquecer, para aquecer novamente o seu coração. Ali também tinha o pão e o peixe já sendo assado e preparado. Que delícia você chegar num lugar e a pessoa está te aguardando já com a comida especial. Isso aqui mostra o quê? O zelo que Deus tem, o cuidado que Deus tem. Deus tem um zelo tão grande pela tua vida, que tudo que você precisa, Ele já preparou para você, já tem tudo preparado. Basta você fazer aquilo que Pedro fez. Ele não teve medo de ir ao encontro de Jesus. Ele não teve medo de pular nas águas e ir ver Jesus. Quando nós traímos uma pessoa, nós fazemos de tudo para não ver essa pessoa, não é verdade? Porque o sentimento de vergonha é muito grande. O que Pedro fez? Ele enfrentou aquele sentimento de vergonha. Ele enfrentou aqueles medos que ele tinha para ele aproveitar o melhor de Deus. E a Bíblia diz que Pedro, então, ele experimenta aquele aconchego do Pai, aquele aconchego de Jesus. Ele é curado. E dali para frente, o ministério dele foi outro. Que o seu ministério, que o meu ministério também possa ser outro a partir de hoje, com a presença de Deus nas nossas vidas continuamente. Que Deus abençoe você, que venha muita graça, unção e sabedoria, que estou aqui do monte, profetizando e proclamando que é um tempo do Senhor aquecer os nossos corações, colocar novamente aquela chama, fazer arder o fogo do Evangelho na nossa vida, que você possa novamente, como diz a palavra do Senhor, sair como aquele que está anunciando as boas novas. A palavra Evangelho significa boas novas, que o teu coração não tenha as tristes notícias para dar, das percas, das angústias, mas que a tua boca tenha as boas notícias, as boas novas do Evangelho para repartir com toda a humanidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, sua casa e o seu ministério, em nome